né? Ele não faz nada, ele vai tentar absorver o conhecimento. Agora, nas metodologias ativas, aí a gente tem, olha como que aumenta aqui, ó, a quantidade de ações que o aluno ele passa a reproduzir numa aula, né? Então, quando a gente tem aqui, ó, conversas, perguntas, repetições, relatos, né, reproduções, debates, etc., o aluno ele consegue absorver 70% do que foi passado para ele em uma aula, tá? Quando ele pega para fazer, ele absorve 80%. Então, olha só, escrever, interpretar, traduzir, expressar, comunicar, etc. Ele vai absorver 80% do conhecimento que você tentou transmitir para ele. E quando a gente ensina aos outros, a gente absorve 95% do conteúdo. Tanto é que não é assim, incomum você encontrar um aluno que vai falar assim, professor, mas como é que você guarda tanta coisa na sua memória? Mas é porque a gente está executando, na verdade, esse último aqui, ó. Tá? Observe aqui as ações, ó, explicar, resumir, estruturar, definir, elaborar. A gente passa o tempo inteiro fazendo isso aqui. Então é por isso que a gente consegue memorizar tanta coisa, como eles falam para a gente. Né? Então é importante a gente tentar manter o aluno atualmente aqui, ó, nas metodologias ativas de aprendizagem, ok? Eu acho que muitos de vocês, né, já devem ter ministrado, lógico, né, ministrado aulas online ou em 2020 ou mesmo esse ano. A gente apanhou bastante no começo, né? Mas aqui, como eu falei para vocês, eu vou colocar coisas que eu tento empregar no meu dia a dia. A gente sabe que dependendo da sua conexão, dependendo do lugar em que você está na sua casa ou no ambiente que você está ministrando a aula, o negócio não fica 100%, mas a gente precisa procurar seguir esses passos aqui para garantir a boa qualidade da sua aula online ou remota, tá? Primeiro, planejar o conteúdo e o formato das suas aulas. Então, mais do que você ter o pleno conhecimento do que você está tentando passar para os seus alunos, tá? Mais importante do que isso é você saber a melhor forma de você ensinar. Por isso que eu comecei com aquele slide ali da pirâmide, né? Do conhecimento. Então, você, certamente, quando eu estou aqui falando que o professor ele era o centro da atenção, que quando você não tinha afinidade você acabava não absorvendo tanto conteúdo, né? Certamente alguns de vocês devem ter lembrado de algum professor que ele sabia demais do que ele estava falando. Né? Ele tinha o conhecimento, mas ele não tinha a técnica, ele não tinha o dom de transmitir isso para o aluno. A aula acabava não sendo interessante, né? Então a gente precisa ver que público eu quero atingir. Tá? Qual que é o meu público-alvo? O que eu preciso fazer para eu poder atingir esse público-alvo, para eu poder prender esse público-alvo nos 40, 50 minutos de aula ali que eu vou ter, tá? Agora eu vou falar para vocês também, gente, não só como professora, mas eu vou falar como mãe também. O que eu observo é que muito professor, eles gostam de começar as aulas ali colocando música. Então, todo santo dia hora que começa a aula desse professor, fica ali 5, 10 minutos tocando música, passando vídeo no YouTube. Gente, não façam isso. Não façam isso porque a primeira aula da semana, tudo bem. Sei lá, dá uma descontraída até todo mundo chegar, né? Normalmente os primeiros horários também, porque depois do segundo horário já tá todo mundo online ali, na teoria, né? Então não tem necessidade de ficar nessa espera aí. Eu falo para vocês não fazerem isso porque, assim, enche o saco. Tanto o pai tá acompanhando, a gente acha que não, mas tem muito pai que tá acompanhando ali. Tá? E aí você fica 5, 10 minutos ali tocando música e passando vídeo do YouTube, aí o pai vai falar assim, mas essa professora só enrola. Sim, é chato a gente saber que isso acontece, porque às vezes você passa ali 4 horas preparando uma aula, né? Pensando como que você vai fazer, que tipo de gráfico ou de imagem você vai utilizar, tá? Mas é bem chato, e eu falo isso porque eu tenho dois aqui, eu tenho criança e tenho adolescente aqui em casa, né? E teve um dia que eu entrei ali na sala e ele tava deitadão no sofá. Eu falei assim, ó, mas o que é isso, né? Ô, Léo, faz favor, né? Não, fica 10 minutos ali, ó, eu vou ficar aqui fazendo outra coisa. Fica 10 minutos ali enrolando com música. Então, isso acaba estressando o aluno também, né? E, de certa forma, ele já vai começar a aula desinteressado, tá? Por isso que é importante a gente planejar como que você vai começar, porque, na verdade, é o começo que vai prender a atenção do seu aluno.
você precisa ter um cenário adequado também. Então, eu preciso verificar minha iluminação. Ela tá legal? Tá? O ideal seria se todo mundo conseguisse utilizar a iluminação natural, mas o dia hoje, por exemplo, hoje não tá favorável, né? Hoje, realmente, para a gente utilizar a iluminação natural não tá bem, não tá legal, não. Mas se você tem, por exemplo, uma janela na sua casa, se você tiver como ficar de frente para essa janela, seria o ideal. Tá? Você vai estar aproveitando toda a luz ali do dia. Eu não posso usar aquelas ring lights, né? Pode também, só que você tem que saber posicionar. Inclusive, até hoje eu tô num lugar aqui na minha casa que eu acho que não tá 100%, porque se vocês observarem a minha tela, vocês vão ver que tem um lado do meu rosto que tá mais iluminado do que o outro, né? Porque a luz natural aqui tá incidindo do meu lado esquerdo. Então, a gente observar essa questão da iluminação natural. É, quando o vídeo de vocês, quando a tela de vocês está escura, isso aí passa uma imagem ruim, tá? É, procurar utilizar ambientes limpos, ambientes claros, ambientes neutros. Então, de preferência, você ter uma parede branca atrás de você, ou então você utilizar a plataforma Teams, ela permite isso. A gente utilizar um fundo virtual e permite assim com bastante qualidade, como vocês estão vendo aí no meu, né? Agora, dependendo do fundo que você utiliza, você também acaba prejudicando a qualidade da sua aula, tá? Aqui, gente, por exemplo, eu peguei esse fundo escuro aqui, com a logo do Marista, porque eu achei que ficou melhor do que o fundo claro, tá? Ele deu mais, a imagem ficou mais limpa, a hora que eu estava visualizando a minha tela. Então, você tem que saber que fundo você vai colocar. Quando a gente trabalha com criança pequena, a gente tem tendência de querer colocar um negócio colorido demais, né? E você vai tirar o foco do aluno de você. Se você colocar ali no fundo, por exemplo, sei lá, um monte de personagem de desenho animado, o menino vai prestar atenção naquilo que está atrás de você, mas não vai prestar atenção no que você está fazendo. Então, às vezes você acha que o menino está ali, nossa, ele está atento, ele está encantado com a minha aula. Não, ele está encantado com o que ele está vendo ali no plano de fundo. Tá? Então, tomar cuidado, assim, o plano de fundo ser bastante neutro, tá? A própria plataforma Teams, ela oferece pra gente ali um monte de fundo que fica bacana de se utilizar. Depois você tem que utilizar os equipamentos certos. Antes de começar, é essencial que a gente verifique. Tá tudo funcionando? Como é que tá a conexão? Tá? Conexão pode cair? Pode, lógico, né? Isso aí é uma coisa que foge do nosso controle, tá? Mas a gente verificar, o computador tá funcionando beleza, como é que tá a iluminação, tá? Verificar a conexão da internet, verificar se os aplicativos ou os programas que você vai utilizar, se eles estão funcionando também, ok? Prestar atenção à oratória e à postura. No ambiente remoto, é extremamente importante que vocês tentem falar mais pausadamente, tá? E prestar atenção também no tom de voz. De repente você não está conseguindo, o aluno não está conseguindo te ouvir. Será que é o seu microfone que está baixo ou será que é o áudio dele lá que está baixo demais? Então, a gente precisa prestar atenção na oratória e na postura também, tá, gente? Eu já ouvi alunos relatarem para mim que o professor estava dando aula com a câmera fechada, que o professor estava dando aula deitado, que o professor estava ali de pijama, né? Já ouvi várias coisas a esse respeito, né? Então a gente tem que ter postura, mesmo que seja no ambiente. Você pode estar até de chinelinho, de dedo, de meia, de bermuda, mas você tem que estar apresentável ali, aquela parte do seu corpo que está aparecendo, tem que estar apresentável, né? Uma outra coisa que é muito importante nas aulas remotas, gente, é a interação com o aluno. Porque se for só um monólogo, a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo, que é de fazer ele absorver o máximo de conteúdo possível, tá? Ele vai ter outras distrações ali em casa. Ele vai ter o telefone ali muito acessível a ele. Ele pode ter ali um irmão que está passando, né? O pai ou a mãe que está em home office. Ele vai ter uma campanha que toca, tá? Ele tem a televisão, ele tem N distrações ali. Então, a interação é essencial. E com a interação, ele vai sentir a presença do professor, né? Mesmo que remotamente, ele vai sentir a presença do professor. E oferecer atividades contextualizadas e atuais.
Então, é importante a gente buscar aulas criativas, tá? Atividades criativas. Hoje a gente tem aproximadamente 50 ferramentas diferentes que a gente pode usar numa aula remota, tá? Eu trouxe aqui algumas para mostrar para vocês e duas a gente vai acabar empregando, né? Mas, assim, tem até um e-book que eu não sei se o Djalma tem ele ali, mas se ele não tiver, eu vou disponibilizar. São quase 50 modalidades diferentes para você dispor suas aulas, né? Então, você fez um PowerPoint, os alunos querem, você pode disponibilizar. Tem ali forma de avaliação, tem forma de interação direta, né, com o aluno em tempo real, tá? Tem forma de fixar o conteúdo, um deles é o Kahoot. A gente vai, não sei se vocês conhecem, mas a gente vai fazer uma pequena demonstração aqui agora, tá? Tem painel virtual, enfim, a gente tem, como eu falei para vocês, um leque, né? Um leque muito grande de possibilidades, certo? Agora, a apresentação em si, a gente usa o PowerPoint, mas se você pegar o Google Apresentações, se você pegar algum aplicativo do Linux, né, vai funcionar, ou de qualquer outra empresa, vai funcionar basicamente da mesma forma, né? Mas o importante é a gente, primeiro, fazer slides simples. Aí, de novo, a gente tem a tendência de achar que quando você coloca animações em excesso, isso aí vai prender o aluno. Não vai. Você vai tirar o foco dele do conteúdo, que é o principal ali. Usar slides limpos. A gente tem que partir daquele pressuposto de que menos é mais, tá? Ou seja, para cores e imagens, a gente usar só o essencial. A gente, inclusive, tem no Marista, né? Tem o PowerPoint padrão, tá? Que é sempre utilizando fundo branco, tá? Tem muitos empresários, muitas pessoas muito bem-sucedidas que elas falam menos é mais. Não foi inventado nada melhor do que um PowerPoint com fundo branco e as letras escuras, tá? Além disso, eu preciso prestar atenção na organização dos meus slides, porque um slide desordenado, ele também vai causar distração para o público, tá? Porque aí o aluno vai ficar assim, em que parte do slide que eu tenho que me concentrar, gente? E agora, eu vou ler o slide ou eu vou prestar atenção na fala do professor? Então, ele fica bem perdido ali. O que eu faço agora, afinal de contas? Né? Usar pouco texto. Frases, né, bem enxutas ou então até palavras, certo? Porque durante a sua aula, o aluno ele não pode estar lendo o que está escrito no PowerPoint. O aluno ele tem que estar ouvindo você. Então, aquilo ali, gente, é simplesmente um roteiro, tá? Aquilo ali é um norte para você dirigir a sua aula, ok? Então, abusa de palavra-chave ou então até mesmo de imagens para você passar a ideia que você quer. Separar os assuntos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu preciso colocar um assunto por slide, né? Não dá para a gente pegar, por exemplo, vou usar na biologia aqui. A gente, quando vai ensinar a classificação de seres vivos, a gente fala dos reinos e dos domínios. Eu não posso colocar esses dois assuntos no mesmo slide, tá? Eu tenho que separar, ok? Então, uma ideia ou um gráfico ou uma imagem apenas por slide. Usar apenas duas fontes. Eu uso uma para o título, tá? E a outra para o texto em si. O ideal é você utilizar letras que não tem serifa. O que seria serifa? Serifa é quando, olha só, no meu título aqui, ó, essas pontinhas aqui, ó, que deixa a letrinha ou mais arredondada ou mais trabalhada, isso é serifa. Como a gente está aqui numa conversa que é informal, tá? E como a gente está falando de aulas para alunos, então você colocar uma letrinha um pouquinho mais bonitinha, não vai ter problema. Mas isso aqui a gente pode empregar para a vida da gente. Suponha que você vai fazer um teste, né, para uma empresa, para uma escola, enfim. O ideal é você utilizar letras que passam um pouco mais de sobriedade, tá? Então, por exemplo, Atarroma, Arial, tá? Essas aí são as ideais para a gente utilizar. Mas olha só, e uma letra sem serifa é tipo essa que é a Comic. Olha, tá vendo que ela não tem pontinha aqui, né? Apesar dela ser mais arredondada, ela não tem essas pontinhas que as outras fontes apresentam. Mas eu vou usar uma para o título e vou usar outra para apresentação,
tá? Outra coisa, gente, nada de letras miúdas. Por quê? Porque quando você diminui a letra, quer dizer que você quer encher demais seu slide com informação. Então, não é o correto, não é o ideal. O máximo, o ideal seria a letra aqui do texto, ó, tamanho 28, que é essa que eu tô usando, tá? Tamanho 28. O mínimo aceitável, o menor aceitável seria o tamanho 24. E ainda assim, não é para você encher o seu slide. É para você, sei lá, para dar um espaço maior para uma imagem, por exemplo, tá? Enfatizar o que é realmente importante. Então, você vai destacar no seu gráfico, na sua imagem, o que você quer, aquilo que você quer chamar a atenção, tá? E de preferência, você já deixar isso apontado no gráfico. Não é, eu sei que facilita muito pra gente, mas não é ideal ficar usando aquela luzinha, aquele laserzinho, tá? Que aqui no próprio PowerPoint a gente consegue, né? Colocar um laserzinho virtual aqui. Depois, a gente utilizar os gráficos e as imagens corretas. Como assim? O ideal é você pegar imagens de qualidade, tá? Pegar imagens grandes. Como que eu consigo essas imagens? Você vai pesquisar lá no Google, né? Imagens. E aí você vai lá em ferramentas. Quando você estiver na página de imagens, vai em ferramentas e vai selecionar as imagens grandes, porque elas vão ficar melhor para visualizar. Se você coloca uma imagem muito pequena, você tem que ampliar ela, ela vai distorcer, tá? E os designs, as imagens que são distorcidas, ou seja, que não passa uma organização, elas acabam sendo consideradas pouco confiáveis, tá? Pelos alunos. Gráfico. Se você vai usar um gráfico de pizza, o ideal é você usar o 2D, igual tá aqui na figurinha aqui, ó. Tá? Aquele 3D que tem a altura aqui também, gente, aquilo ali costuma distorcer a imagem, tá? Se você estiver usando um gráfico de barra, por exemplo, usar só duas cores nesse gráfico, no máximo. Colocar ele todo coloridinho não é bacana também, não, tá? Não lê o que tá escrito. Então, se você vai ler o que tá escrito, você vai também perder a atenção do seu público, tá? O aluno, ele vai falar assim, ele tá só lendo ali. Isso acontece no presencial também, tá, gente? Tem muito aluno que fala, eu não presto atenção na aula do professor fulano de tal, porque ele fica só lendo os slides e depois ele disponibiliza isso pra gente. Então, se for pra ler, eu leio em casa sozinho. Então, não lê o que está escrito. Como eu falei agora há pouco, isso aqui é um norte para a gente, para eu saber o que eu tenho que falar agora, né? O que eu tenho que fazer agora. Então, isso aqui é mais um norte para o professor do que para o próprio aluno, tá? E cuidado com os erros de ortografia. Eu acho que isso até é um defeito que eu tenho, eu sou muito crítica, eu sou muito chata com esse negócio de erro de ortografia, gente. Eu fico assim, assustada quando eu vejo o professor escrevendo errado, tá? Eu parto do princípio assim, tem gente que até entende como sendo radical demais. Mas você só tem a obrigação de saber um idioma, né? A gente só tem a língua portuguesa como nossa língua mãe, tá? Então é obrigação da gente, ainda mais sendo professor, é a nossa obrigação escrever corretamente, tá? Ah, eu tenho que saber, a gente tem que saber inglês porque hoje a gente tem globalização e a língua universal, né? Mas que você tem que saber escrever, gente, é só a língua portuguesa. Então, por favor, prestem atenção. Às vezes passa algum errinho ou outro, isso é humano, né? Mas peçam alguma pessoa para dar uma olhada para vocês, porque uma terceira pessoa, ela vai conseguir visualizar ali alguma coisa que você não está vendo, tá? Então, era isso que eu tinha para falar com relação à apresentação, né? Vamos para frente aqui. E aqui é o que eu falei para vocês. Opa, passou demais. Aqui é o que eu falei para vocês sobre as ferramentas que a gente tem hoje para utilizar durante as nossas aulas remotas. Como eu falei, tem mais de 50, tá? Mas aqui eu coloquei as principais, pelo menos assim, as que eu testei, as que eu conheci, tá? As que eu peguei para aprender a mexer, né? Então, o Google Meet, tá? Que inclusive ele é uma ferramenta que ele é grátis, né? Para videoconferência, essas aqui, né? A própria ferramenta que a gente está usando agora, né? A Microsoft Teams, ela tem a versão grátis que tem um pouco menos de recursos. Ela é um pouco mais limitada do que a versão paga, tá? Que é a que a gente usa no Marista, né? Então a gente tem aí tudo disponível para nós.
O Skype, que veio assim bem antes, né, da pandemia, muita gente utilizava isso aqui para fazer videoconferência, tá? E o Zoom. O Zoom, ele também é uma plataforma que é paga, tá? Tem a versão grátis? Tem. Mas a versão paga, assim como o Teams, ele tem um pouquinho mais de recurso. Por exemplo, na versão paga do Zoom, a gente consegue fazer salas de aula simultâneas para os alunos trabalharem em grupo, tá? Coisa que a gente hoje consegue fazer também na nossa plataforma. A versão grátis, ela não me dá essa funcionalidade. Na versão paga aqui, ó, da Microsoft Teams, a gente tem a possibilidade de colocar os fundos virtuais. Na versão grátis, a gente não tem isso, ok? Ambiente virtual de aprendizagem é onde a gente pode se comunicar com os alunos, onde a gente pode postar aqui os PowerPoint, colocar um link de um vídeo que você achou interessante, imagens, mapas mentais, enfim. Aí a gente tem o Classroom, né? Que muita gente associa aqui, ó, com o Meet, por serem os dois aqui, ó, do Google, né? E aqui a gente consegue postar qualquer tipo de coisa, mandar recado para aluno, tá? Aqui a gente consegue postar trabalhos, avaliações, atividades avaliativas, tá? A gente consegue postar tudo aqui e, inclusive, gerar, né, a pontuação para ser liberada automaticamente para o aluno depois que você termina a correção. Aqui no Teams a gente também tem algo que eu acho que é igual, tá, gente? Só muda a plataforma mesmo. Aqui a gente consegue elaborar avaliação, né? Aqui a gente consegue liberar nota para o aluno, disponibilizar a tarefa, marcar data de entrega, data de encerramento. A gente consegue fazer tudo aqui nessa plataforma nossa também. Para criação de atividades, para você fazer com o aluno ali durante a aula ou para você pedir para o aluno fazer, né? Então a gente tem esses aqui que são ferramentas que permite a gravação de vídeos, permite a elaboração de imagens, tá? Então a gente tem ó, o EducaPlay, o Geniali, Storyboard Det e o Mentimeter, tá? Esse aqui eu acho que vocês conhecem mais, né? Esse aqui é para interação em tempo real, não que os outros não possam, tá? Mas isso aqui é para interação em tempo real. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma enquete aqui do que vocês acharam da aula no final, né? Então, vai gerar um código para vocês e vocês vão poder interagir em tempo real. Dá para a gente fazer nuvem de palavra. Os alunos gostam muito disso, né? Então, você coloca ali, de novo, com biologia. Eu vou falar de biologia porque é o que eu entendo, né? Eu vou falar assim, ó, o que você entende sobre evolução dos seres vivos? Aí você vai montar uma nuvem de palavra com que os alunos forem, à medida que os alunos forem participando ali virtualmente. Eu acho que esse aqui todo mundo já teve a oportunidade de fazer algum encontro de formação e utilizar essa ferramenta. Depois aqui, ó, para avaliação e quiz, o Google Forms, que eu jogo lá dentro do Google Classroom, né? O Kahoot, que a gente vai utilizar hoje, tá? O Padlet, que é para fazer um mural interativo virtual, tipo aqueles murais que a gente tem nos corredores da escola, onde você posta trabalho de aluno, você posta recado, ele funciona dessa forma, tá? O Quizzes, ele é uma versão um pouquinho melhorada do Kahoot, tá? Porque aqui nesse Quizzes eu tenho a possibilidade de gerar ali. Aqui a gente trabalha mais em tempo real, né? E aqui eu tenho a possibilidade de gerar listas de estudo para o aluno, onde você vai conseguir verificar o tempo que ele gastou, porcentagem de erro, porcentagem de acerto, mas eu também consigo fazer o quiz em tempo real, tá? Com eles. O Quizlet também é parecido com o Kahoot com quizzes, e tem esse Socrative aqui, o pessoal da língua portuguesa gosta muito dele, porque ele pode ser usado para você contar histórias, por exemplo. Uma vez eu vi uma professora utilizando ele, onde ela deu lá um início, né, um texto, tá? Professora de literatura, eu acho. Ela deu um texto e aí os alunos eles foram contando a história, né, a partir desse texto. Então cada hora um entrava e contava a história. Esse aqui também ele é bem interessante. Para imagens e vídeos, o Bitmod, que é um aplicativo, inclusive, que muita gente usa no celular, né, para fazer aqueles avatares. O Canva dá para fazer até banner com ele, tá? E o Jamboard. O Jamboard, para quem trabalha com criança pequena, ele é o ideal, tá? Esse aqui, gente, ele vai permitir também que o aluno ele interaja com o professor em tempo real de uma forma bem fácil,
tá? Então, ele vai abrir, por exemplo, as páginas em branco, né? Como se fosse um PowerPoint, e ali o aluno vai poder escrever junto com você. Então, um exemplo aqui que eu vi até ontem. O professor colocou lá, como é que você está se sentindo hoje? E aí ele colocou um monte de carinha de famosos, né? Um triste, outro chorando, outro alegre, outro assustado, enfim. E aí o aluno fazia o quê? Ele ia lá e pegava tipo um post-it virtual e colocava o nomezinho dele aonde é que ele se identificava mais. Então, dá para. Eu trabalhei isso aqui o ano passado com alguns alunos, com algumas turmas, com as etapas da divisão celular. Então, eu colocava lá os nomes das etapas, os nomes das fases, as imagens e as características por escrito de cada etapa. E eles tinham que associar isso no próprio Jamboard, tá? Para elaborar mapas mentais, que hoje os meninos adoram, né? Até porque tem aquele monte de Instagram onde tem aqueles mapas mentais mais bonitos, né? Aquelas letras mais lindas. E eles aprenderam também, acabaram me ensinando, né? A gente aprende com os meninos também. Me ensinaram a fazer mapa mental digitado. Então, esses 4 aqui a gente consegue fazer mapas mentais. Os melhores para fazer seria esse aqui, ó, o Mindom e o MindMeister. Acho que é assim mesmo que fala, tá? Esses 2 aqui são os melhores para fazer mapa mental, até porque hoje eles usam muito o celular, né? Então, esses 2 aqui são os melhores. E para fazer anotações e planejamento, tá? A gente tem o Evernote. Muito celular vem, inclusive, com ele instalado. O Google Keep e o Trello. O Trello, inclusive, é tipo um planner. Ele tem a opção de fazer tipo um planner virtual, tá? Isso aqui, até para nossa própria organização, isso aqui é bem interessante. Você consegue organizar ele tipo um planner e você vai ali marcando o que você tem para fazer de prioridade, o que não é tão importante, o que você já fez, ele vai organizando a sua semana, tá? Então, essas são as principais ferramentas. Agora nós vamos falar sobre essas duas aqui. Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu falei para vocês fiquem à vontade para interromper, para interagir, mas a gente vai interagir aqui com o Kahoot agora mesmo, tá? Eu vou começar a falar dele. Esse aqui, gente, ele é uma plataforma que é baseada em joguinhos, porque vai estimular, de certa forma, uma competição entre os meninos. Ele vai gerar um ranking lá no final, como vocês vão ver agora há pouco, tá? Agora mesmo. Ele vai gerar um ranking. Baseado no quê? Baseado na velocidade que o aluno responde, lógico, no fato dele responder corretamente a pergunta. Então, você pode fazer ele de múltiplas escolhas, você pode fazer de verdadeiro ou falso. E aí, o que respondeu primeiro e corretamente, ele vai ter uma pontuação maior. Então, gera uma competição que é saudável entre os meninos, tá? Para que eu posso utilizar isso aqui? Principalmente para você fazer revisão de conteúdo. Então, suponha que você tem aula na segunda e na sexta você vai aplicar uma atividade avaliativa. Você pode fazer essa revisãozinha com os meninos na segunda, né? Uma coisa também que dá muito certo de fazer é se você tem aula dupla, você utiliza uma aula para brincar com os meninos aqui, né, com o Kahoot, e na outra eles vão fazer a atividade. Porque no final de cada resposta vem lá quantos acertaram, quantos erraram, então você tem a possibilidade de discutir aquele percentual de respostas com os meninos. Como é que eu vou trabalhar com o Kahoot? Bom, você vai digitar kahoot.com, tá? Kahoot.com aqui no seu navegador. É possível você trabalhar diretamente do celular ou do tablet, porque existe um aplicativo. Ele não é leve, mas também não é aquela coisa horrorosa, monstruosa, pesada, não, tá? Várias vezes eu cheguei a fazer joguinhos para os meninos do meu próprio celular. Então, kahoot.com, e aí você vai fazer o seu login. Primeira vez que você clicar aqui, ele vai te pedir para fazer uma espécie de registro. Ela vai te pedir pouquinha coisa, seu nome completo, e-mail, escola que você trabalha, aí só dá para escolher uma, né? Se você trabalha em mais de uma, escolhe que você tem mais aulas, tá? Por exemplo, né? E aqui, para quem não gosta de inglês, o inconveniente é esse, né? O inconveniente é que a página ela é toda em inglês. Você pode traduzir normalmente quando você está aberto no Chrome,
vem aqui, traduzir para o português, você pode traduzir, mas a tradução não é fiel, né? Então acaba que alguma outra coisa fica traduzida errado. Bom, aí você vai escolher, onde que você vai fazer o seu registro. Aqui eu fiz o meu com o Google, tá? Mas a gente tem o e-mail institucional do Marista, então eu poderia ter escolhido aqui, né? Fazer o login com a conta da Microsoft, tá? Escolhi do Google porque é a que eu uso para baixar aplicativo no celular, enfim. Tem aqui essa da Apple, mas você pode utilizar outra conta também, tá? Tem a possibilidade de você escolher, por exemplo, o Yahoo. Você pode fazer o login com ele também, né? Nada vai te impedir de fazer isso. E aí, depois que você fez o seu login, aqui em cima nessa ferramenta aqui, ó, você tem a possibilidade de ver todos os Kahoots que você criou. Então, aqui, por exemplo, ó, tem um aqui que a gente vai jogar, teste seus conhecimentos, ó, teste seus conhecimentos em genética, e aqui, mas se eu rolasse, tinha mais Kahoot que eu fiz para os meninos. Aí, o que que você vai fazer? Ó, você vai criar o seu Kahoot. Essa aqui é a versão grátis, gente, mas tem muita coisa na versão grátis. Então, não tem necessidade de você comprar o aplicativo, tá? Aí você vai clicar aqui em Create para você fazer um novo. Aí vai abrir aqui, ó, essa página, Create, tá? As outras, gente, ó, tem essa coroinha aqui, ó, isso aqui é para versão paga. Mas como eu falei para vocês, essa grátis ela já satisfaz bastante. Aí você vai dar um título para o seu Kahoot. Aqui, ó, você vai escrever a sua questão, né, o enunciado da sua questão, e aqui você vai colocar as alternativas e ele já vai te pedir para você apontar qual que é a afirmativa correta. Você vai conseguir colocar aqui o tempo máximo para esse aluno responder. O tempo limite aqui, gente, eu acho que são 20 segundos mesmo, eu não tô lembrada aqui. Eu tô tão habituada a trabalhar com 20 segundos que eu não tô lembrada. E uma pontuação, se você quiser. Pontuação não é obrigatória, não. O limite de tempo você precisa escolher, tá? Aí eu acabei de fazer minha questão, ok? Eu venho aqui e coloco aqui, ó, Add Question, vou colocar outra. É possível você utilizar um banco de questões também, tá? Aí você vai procurar aqui por assunto. Então, por exemplo, eu quero falar sobre grupos vegetais. Eu posso vir aqui e procurar, ó, se eu tenho questões prontas já para eu colocar aqui, ok? Então, ó, você vai configurar as informações gerais do seu Kahoot depois que você deu o título. Você vai colocar uma imagenzinha, se você quiser, né? Isso aqui, gente, ó, tem que ficar com essas configurações. É off e a visibilidade para todo mundo, tá? O idioma aqui também vai estar pré-definido português. E aí você vem e aperta aqui em Done, feito, tá pronto. Aí você vai fazer as suas perguntas, tá? Aí não tem limite de questão, não. Para trabalhar numa aula de 50 minutos, 40 minutos, que a gente está trabalhando agora no Marista, né? A gente pode utilizar, acho que 15 mais ou menos, tá? 15 é o limite, 15 é um número razoável. Entre 10 e 15, na verdade. Ok? Que aí dá tempo de você discutir aquela questão, tudo tranquilo. Acabou? Coloquei todas as questões, eu venho aqui e aperto de novo em feito. Quando você clicar nessa janelinha aqui, feito, o seu Kahoot está prontinho para ser usado. Aí ele vem para essa página inicial aqui, ó. Tá? Ele vai aparecer aqui por ordem do mais recente para o mais antigo. Quando você for jogar com seus alunos, você vai clicar aqui em Play. Então, ó, eu fui lá em Kahoots, My Kahoots. Vai aparecer sua lista. Aí eu quero jogar esse aqui. Você cuida bem da sua saúde? Você vai clicar em Play. Tá? Aí vai abrir essa janelinha aqui. For Virtual Classrooms, né? E essa outra aqui. Eu quero virtualmente. Então, para a sala de aula virtual e você vai ser o professor. Então, clica aqui. Aí você vai colocar aqui no modo Classic, porque eles vão estar jogando sozinhos, né? Cada um no seu login. E essa tela vai aparecer para você. Aí essa tela você vai compartilhar com os alunos. Aqui, ó, pronto para jogar? Aí vai aparecer um código. Aí começa, ó, vou voltar. Começa com essa tela. Você compartilha ela com os meninos que vai aparecer isso aqui, ó. Aí o que você vai falar? Você vai falar para o menino entrar nesse site aqui, ó, kahoot.it.
tem que ter esse finalzinho aqui. Porque se ele digitar só Kahoot, ele vai cair na página do professor. Ele não vai conseguir jogar. Ou então, você pode pedir ele para instalar o aplicativo do celular. Quando ele abrir, quando ele iniciar o aplicativo, já vai aparecer lá uma telinha para ele digitar o código. E o código é gerado automaticamente. Então, ele digita esse código aqui, tanto no navegador, quanto no aplicativo para o celular. Beleza? Quando todos os alunos estiverem no jogo, aqui ó, eu estava usando como exemplo né, eu mesmo, então quando todos os alunos estiverem no jogo, você aperta aqui, Start. Enquanto eles estão entrando, vai aparecendo o nomezinho deles aqui e vai tocando uma musiquinha, tá? Aí você aperta Start para começar o seu jogo. A versão do celular do aluno vai ser essa aqui, ó. Ele abriu o aplicativo, ele iniciou o aplicativo, vai aparecer aqui, ó, Game Pin, aí ele digita, aperta Enter. Quando ele entrou no seu jogo, vai mandar ele digitar um apelido, tá? Aí ele digitou o nome dele, ok, go. Ele vai apertar isso aqui. E aí, você está dentro, tá? Você está dentro. Muito bem. Ele precisa obrigatoriamente ver a sua tela, tá? Para ele conseguir responder. Por quê? Porque você fez a pergunta. Por exemplo, qual que é o grupo que está inserido as bactérias? Qual o reino das bactérias, né? Monera, protista, eu fui e coloquei as alternativas aqui. Ele só vê, gente, isso aqui na tela dele. Então, o ideal, quando você vai usar o Kahoot, é que o menino ele consiga dividir a tela. Então, que ele consiga dividir. Tem gente que consegue fazer isso com habilidade no celular, vai alternando as telas. Tem menino que está no computador, como é que faz? Ele vai visualizar, ele tem que dividir a tela também, ele tem que ver o que você está compartilhando com ele e ele tem que ver a tela do jogo, tá? Então, ensinar ele a dividir as telas, minimizar, arrumar para ele poder ver as duas telas. Porque ele só vê isso aqui, ó. Aí suponha que a resposta certa, porque eu perguntei qual que é o reino das bactérias. Tava aqui, ó, escrito Monera. Aí ele tem que clicar aqui, certo? Isso aqui é a visão do aluno, portanto. Aí acabou o joguinho, tá? Acabou o Kahoot. Aí ele vai gerar um ranking para você, com os 5 primeiros. Aqui, ó, medalha de ouro, prata e bronze, e aqui os dois últimos. Então, ele vai te colocar, no final, os 5 primeiros colocados no pódio. Mas a cada pergunta que você finaliza, ele também te mostra os 5 primeiros, ou seja, os que responderam certo e rápido, e te mostra quantas respostas certas e quantas respostas erradas. Ok? Eu vou falar para vocês do Padlet, que eu encerro o compartilhamento de tela e a gente vai ali tentar interagir com o Kahoot, tá? E eu mostro para vocês também como que funciona o Padlet. Esse aqui é o mural interativo que eu falei para vocês, que você inclusive pode guardar, compartilhar conteúdos com os meninos, né? Você pode pedir para eles criarem o mural interativo. Ou seja, ele é como se fosse uma folha em branco que você entrega para o aluno e ele vai poder colocar o que ele quiser ali. Ele pode colocar texto, imagem, um vídeo que ele produziu, um podcast. Ele pode colocar um link para um vídeo do YouTube. N possibilidades eu vou mostrar para vocês. Com a mesma conta, você consegue criar vários murais. Entre aspas, tá, gente? Por quê? Esse aqui é um aplicativo também que ele tem a versão grátis e a versão paga. A versão paga, ele te disponibiliza poucos murais. Como que eu vou fazer isso aqui, então? Ó, eu vou cadastrar. Então, você vai digitar lá no Google Padlet, ele vai cair nessa página, tá? Aí, ele vai pedir para você se registrar. Aí, você se inscreve de novo. Ó, vou me inscrever com o quê? Qual e-mail que eu tenho, né? Aí você vai selecionar o plano Basic, que é o plano grátis. Só que esse aqui, gente, tá escrito, ó, 3 Padlets only. Ou seja, você consegue fazer 3, mas eu já consegui fazer 5 com ele, tá? Agora, se você quiser pagar, tem a versão paga. Por exemplo, tem uma que custa acho que $7. Você fica com ela um mês. Com ela um mês. É possível você fazer isso. Aí, o que que eu faço? O que que eu sugiro para a pessoa fazer? A pessoa que quer comprar, ela abre um monte de mural em branco e deixa salvo ali, porque a hora que expirar, os murais dela estão prontos, então é só ela modificar, né?
Aí, gente, ó, automaticamente ele cria o seu primeiro. Ele vai chamar aqui de favoritos, ele vai colocar meu primeiro Padlet, ele vai colocar algum nome. Além disso, com a sua conta, você tem a possibilidade, olha só, de entrar em um Padlet e interagir lá. Ele não é seu, mas se você tem o código, né? Se você tem o link para entrar nele, você consegue interagir ali. Aí vai abrir, quando você pede para criar o Padlet, abre essa página aqui, ó. Você consegue fazer o mural, você consegue fazer uma tela aqui, ó, tipo com conectivos, né? Conectores, você consegue fazer uma lista, tá? Você consegue fazer, olha só, abre um mapa mundi, isso aqui para geografia acho que é interessante, ó, linha do tempo, em forma de diálogo, tá? O que eu mais gosto é esse aqui do mural ou esse de grade, para trabalhar, porque fica mais organizadinho, tá? Aí tá aqui a tela do seu Padlet, né? Então o que que você vai fazer? Você vai renomear. Então quando você clica aqui em modificar, você renomeia ele. Você coloca uma descrição aqui. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o Padlet do terceiro ano do ensino fundamental da disciplina de ciências. Se você quiser colocar ícone, um íconezinho aqui relacionado ao conteúdo para aparecer aqui do lado, pode, tá? Você consegue mudar esse plano de fundo aqui. Você consegue mudar a letra. Você consegue mudar aqui a cor. Igual a gente tem aquele fundo claro e fundo escuro no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, a gente consegue mudar aqui também, tá? O fundo claro e o fundo escuro. E aí, você vai para compartilhar com o aluno, né? Você vem aqui, ó, em privacidade, tá? E você vai deixar ele em segredo, porque se você não deixar ele em segredo, gente, qualquer pessoa que conseguir qualquer pessoa que abre o Padlet vai ter a possibilidade, até sem o seu código, tá? De ir lá e alterar o seu Padlet. Então, o ideal é você deixar aqui em segredo, tá? Aqueles que têm acesso, o que que eles podem fazer? Eles vão poder escrever, eles vão poder apenas comentar, você pode escolher isso aqui também, tá? E você vai funcionar como moderador ao mesmo tempo. Eles vão poder escrever qualquer tipo de palavra, postar qualquer tipo de coisa. Então você pode escolher aqui. Tem uma possibilidade que fala assim, ó, palavras de caráter ofensivo substitui por algum emoji. Só que não dá muito certo dependendo do tema. Por exemplo, vou falar o que aconteceu ano passado. Eu estava na segunda série do ensino médio, a gente foi fazer, né, um mural virtual de métodos contraceptivos e de infecções sexualmente transmissíveis. Então, toda hora, gente, ia aparecer o quê? Pênis e vagina, né? E aí, o que que ia acontecer? Ia acontecer, aconteceu, né, na verdade, depois eu tive que mudar ali a moderação, aconteceu que quando aparecia pênis e vagina, aparecia lá uma florzinha, aquele emoji de bostinha lá, aquele cocôzinho, aparecia qualquer coisa, menos a palavra. Então, às vezes você lia e ficava completamente sem sentido aquele negócio ali. Mas eu acho que se você estiver trabalhando até o quinto ano, por exemplo, acho que dá para filtrar o que que eles vão postar. Bom, aí você envia o link do seu Padlet para alguém. Como que eu vou enviar? Em compartilhar, tá? Aí você vai enviar esse link aqui, ou pelo chat da plataforma que você estiver usando para dar aula, ou pelo WhatsApp, ou pelo Google Classroom, né, lá no mural, tá? Aí o aluno, ele vai abrir essa página aqui, certo? Para ele postar alguma coisa, ele vem nesse maisinho aqui, ó, no canto inferior direito. Quando ele clica nesse mais, gente, abre uma caixinha, parecendo um post-it. Olha a possibilidade que ele tem de enviar algum tipo de coisa. Olha, ele pode escolher um arquivo do computador dele, tá? Então, de repente, um resumo digitado que ele fez, ele quer postar aqui. Ele pode inserir qualquer link para site, tá? Para vídeo do YouTube, para qualquer coisa. Ele pode colocar aqui alguma coisa que ele vai pesquisar naquele momento no Google. Ele pode tirar uma foto com a câmera do dispositivo que ele estiver utilizando, ou fazer um vídeo, ou fazer um podcast aqui, ó, gravar voz. Ele pode também gravar a tela que ele está ali trabalhando naquele momento. Então, por exemplo, ele quer ensinar a fazer alguma coisa. Ele tem um aplicativo aqui e ele quer ensinar a fazer alguma coisa. Ele vai gravar ali um videozinho da tela dele. Vai abrir uma tela em branco, ele pode fazer um desenho.
ele pode adicionar um local, ele pode sugerir um outro Padlet que já está pronto relacionado ao assunto. Então, são N possibilidades, não é? E aí eu encerro a apresentação aqui agora, tá? Com essa mensagem que eu gosto muito e que eu acho que ela é muito válida para o momento que a gente vive, né? Para os dias bons, sorrisos. Para os dias ruins, paciência, porque dia bom termina, dia ruim também, né? E principalmente para a situação que a gente vive hoje, para todos os dias, a gente tem que ter muita fé, tá? Então, eu encerro a apresentação aqui com vocês agora e eu gostaria que a gente interagisse rapidinho aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Ficou meio lento aqui o negócio aí. Pronto. Eu vou agora compartilhar com. Primeiro, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Eles estão igual os meninos, ó, de Djalma. Olá, bom dia. Bom dia. Perguntas até que não. A gente já, na faculdade, a gente teve a oportunidade de trabalhar com algumas dessas plataformas, que realmente elas são muito eficientes, ajudam muito. E, assim, eu imagino que como a gente gosta, por exemplo, o Kahoot, a gente adora fazer atividades com o Kahoot. Eu acho que, assim, o fato de estar ali competindo e tudo mais incentiva muito. Mas é bem interessante essas plataformas. No começo a gente acha um pouquinho difícil, né? Mas depois a gente vai se adaptando a elas. A questão da plataforma, gente, é porque eu tenho que pegar, né, e fuçar. Eu tenho que ir ali, mexer, tá? Porque se a gente não fizer isso, a gente não aprende. Tem que pegar e mexer e vai dar errado uma vez e testar com alguém. O ano passado a gente fazia muito grupo de professor para a gente testar uns com os outros antes de aplicar, tá? Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, gente, se a internet ajudar. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a tela do Padlet. Aí. O que que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo a minha tela, né, de professor, tá? Isso aqui, gente, foi um trabalho que eu fiquei até com dó de deletar, porque o que que eu posso fazer? Como eu tenho só 5 murais na conta gratuita, então você vai lá e deleta, né? E aproveita de novo, faz outro, tá? Reinicia o programa e faz outro. Dá certo fazer. Só que esse aqui ficou tão bem feito, tão bonitinho, que eu fiquei até com dó. Só que os meninos fizeram ano passado para mim, numa aula de citologia. E o que que eu tô vendo? O que que vocês vão ver aqui, ó? É de outra escola, vocês até me desculpem, né? Mas é porque realmente ficou muito bem feito esse negócio aqui. E olha só, vamos abrir. Então, olha isso aqui, gente. Isso aqui foi, eles estavam estudando célula, organela, tá? E eles fizeram as células comestíveis. Então, olha aqui, eles fizeram em casa, isso foi assim, em tempo real, foi muito legal essa aula. Foi em tempo real, tá? Então, eu abri lá a plataforma, né, para eu poder fazer a live. E em casa, eles faziam as células deles, eles deixaram os ingredientes já, né, de antemão, arrumados, e eu fui fazendo a minha também. E aí, à medida que eles foram, e tinha o tempo, porque a aula, era aula dupla, né? À medida que eles faziam, eles iam identificando as organelas e iam postando as fotos aqui no Padlet para mim. Olha aí, ó. Esse aqui fez de fruta, né? Eles faziam com o que tem em casa. Falei, não é para comprar nada, vamos fazer com o que tem. E aí eles foram fazendo e postando aqui. E os colegas, ó, eles podiam comentar, tá? Então teve célula de tudo quanto é jeito aqui. Então eles podiam comentar e dar nota aqui, ó, dar as estrelinhas aqui pros colegas. E aí acabou que eu fiz foi um concurso aqui. Eu falei assim que o que fosse mais votado e mais comentado, que eu ia dar um prêmio para eles. E eu dei o prêmio mesmo, tá, gente? Minha mãe fez um bolo e para cada sala aqui eu premiei. A célula que foi mais votada e mais comentada, eu premiei
com um bolo. Essa aqui eu não lembro realmente qual que foi a célula premiada. Mas olha aqui, esse aqui foi um trabalho que eu fiquei com dó de excluir, tá? Então, tem N possibilidades de interagir. Olha aqui, eu vou clicar no mais aqui para vocês verem. Olha lá, ó, aparece aqui, ó. Aí eu clico nos 3 pontinhos, olha que o tanto de coisa que dá para eu fazer. Tudo bem? E você, como professor, você pode fazer o quê? Eu posso ir ali e excluir a publicação, eu posso editar, de repente apareceu alguma palavra aqui que não devia, tá? Eu posso editar, enfim, dá pra gente fazer muita coisa com esse Padlet. E eles gostam muito, independente da idade, tá? Agora, a telinha do Kahoot, para a gente encerrar aqui, que eu sei que vocês já devem estar querendo ficar livre de mim, né? Então, abri aqui, vocês estão na minha página também de professor, tá? Se eu quiser criar, é aqui no Create, né? Como vocês falarem, alguns de vocês então já tiveram oportunidade na faculdade, né? Então, vamos fazer aqui só uma interaçãozinha aqui, ó. Teste seus conhecimentos. Eu vou no Play, Teach. E aí, nesse momento, gente, essa tela aqui, ó, que eu falei, tem que estar compartilhada com os alunos. No caso, agora os alunos serão vocês, né? Se vocês quiserem entrar para a gente jogar. Peraí que tá abrindo ainda, Glenda. Glenda, deu uma Tá travadinha. carregando ainda, né? Ele tá carregando ainda. Glenda, enquanto carrega, eu tenho uma pergunta para te fazer. No caso, essa atividade que você não quer excluir, não dá para transportar ela para outro lugar? Ela só fica no Padlet? Não dá, ela só vai ficar ali. Entendi. Não dá para transportar. Infelizmente, eu já tentei de tudo quanto é jeito, sabe? Só printando. Você teria que só no printar print. e gerar prints daquelas telas. É só no print. Gente, meu negócio tá demorando aqui demais. Ele tem que ficar verdinho aqui para eu clicar, ó. É porque é sábado. Certeza, sábado, chovendo. Ah, vamos lá. Vocês já tentaram salvar o Padlet em PDF, que tem essa opção dentro dessa plataforma. Salvar ele em PDF? Salvar O problema é que a qualidade não fica boa, né? A qualidade não fica boa. Por exemplo, aquelas imagens lá, iam ficar tudo distorcida. As letras muito pequenas dos comentários. Gente, mas se ficar tudo lerdo desse jeito aí, não vai dar para fazer, não. Todo mundo aqui já conhece o Kahoot? Já usou? Sim. Quem teve aula com a professora Renata, que ela deu políticas, tá todo mundo já familiarizado. Não sei se todo mundo já teve aula com ela. Sim, eu acho que acredito que todo mundo já. Ela usa muito Socrative, Kahoot, Canva, né? Isso mesmo, Aline. Não, é porque aqui tá bem lerdo aqui, gente. Tá bem lerdo. Ô, Djalma, eu ia fazer para quem não conhece, mas como todo mundo conhece... Se a pessoa já conhece, fica mais tranquilo. Bom dia. Eu Bom achei dia. interessante que esses dias meu menino teve aula com esse Kahoot, eu não conhecia. E ele veio, mãe, me ajuda, me ajuda. E tem que colocar o código, fazer não sei o quê. Aí hoje, vocês falando, eu falei, nossa, muito interessante, e a gente não ter esse conhecimento. Aí eu fui lá mexer, mas eu nem sabia o que se tratava. Só ajudei ele, colocar lá, administrar ele, e deixei ele lá na aula. Hoje eu já vi que é uma ferramenta para nós, somos professores muito importante, né? Muito obrigada. Foi, assim, um conhecimento, um aprendizado novo, que a gente vive e aprende cada dia. Eu gostei muito. Glenda, coloca aí a atividade. Se quem quiser fazer, faz. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela de novo. Para quem Eu já trabalha com entrei. criança também, tem a plataforma do Scratch. Nossa, é muito interessante. Então, tá aqui, ó. A Ariane entrou aqui. Mais alguém vai entrar, gente? Eu vou entrar.
Eu tô Peraí que eu vou tentando, tentar peraí. aqui. É só digitar, ó, kahoot.it, né? Digitar aí 663941. Só um minutinho que tô baixando aqui. Beleza. Aí tem uma musiquinha que fica tocando aqui, gente, mas ela é meio irritante, tá? Mas fica tocando essa musiquinha aqui, ela é meio chatinha, então deixa ela bem baixa. Aí aqui vai aparecendo, ó, o nome dos meninos. Aí suponha, gente, que entrou alguém que colocou algum palavrão aqui. O que que você faz? Se você clicar aqui em cima, você tira a pessoa. Uhum. Tá? Aí ela tem que entrar de novo, Com o nome adequado. com o nome normal, né? Vamos dizer assim. Pronto, mais alguém? Rony, Aline. Mais alguém ou a gente pode começar? Só para demonstração mesmo. Acho que pode começar, Glenda. Né? Então vamos lá. Aí você, professor, ó, iniciar. Então, teste seus conhecimentos. Tem coisa de tudo quanto é jeito aqui, gente. Vamos lá. Em qual país foi inventado o chuveiro elétrico? França, Inglaterra, Brasil ou Austrália? Onde foi inventado o chuveiro elétrico, amor? França, Brasil, Inglaterra. Onde foi inventado o chuveiro elétrico no Brasil? Tô pedindo cola. Acabou o tempo. Vamos lá. Então tá aí, gente, ó. A maioria das pessoas acertou, né? Foi no Brasil. Realmente, uma pessoa marcou aqui França, duas marcou que foi na Inglaterra. Gente, chuveiro elétrico do Brasil nesse calor, Pois nunca é. imaginei um negócio desse. Mas sabe o que que é? É porque o povo Não aqui é? toma banho, lá na Europa não toma. Aí, ó, gente, quem respondeu corretamente e mais rápido tem uma pontuação maior. No caso aqui foi a Karen, né? Então, aqui, os 5 primeiros. Pergunta 2. De quem é a famosa frase penso, logo existo? Platão, Descartes, Galileu ou Francis Bacon? Só duas pessoas acertaram, tá? Então, olha aqui, ó. 4, Platão, 4, Galileu e uma marcou o Bacon. Aí, esse tipo de resultado aqui, por exemplo, você pode parar, né? E fazer uma pequena discussão com o seu aluno. Por que que é que teve um índice de erro tão grande aqui, tá? Aí, de novo agora, olha aqui, ó. Aí mostra quem que tá correndo por fora aqui, ó. A Silvia subiu a posição, o Djalma subiu a posição. Pergunta 3. Qual tipo sanguíneo considerado receptor universal? AB positivo, O positivo, AB negativo ou O negativo? Receptor universal. Eu errei. Travou aqui, eu não vou conseguir continuar. Eu marquei o doador universal. Eu acho que eu também marquei foi isso. Quem acertou? Ó, por quê? Porque realmente, olha aqui, ó. Olha aqui, vocês foram no doador universal, O negativo. Pelo menos eu sei que eu errei. Então aí, como Ô, ninguém a acertou, minha internet tá lenta, não consigo responder a tempo. Também não. isso é um problema que eu também já tive várias vezes, tá, gente?
Esse é um problema que eu já tive várias vezes. Então, assim, o ideal é para você. Tem gente que tem professor que eu já vi falar assim: eu vou avaliar o aluno, vou dar nota. Não é legal, não é justo, porque a gente tem esse problema na internet. Então, isso aqui é mais para revisão mesmo. E eu tô apanhando aqui, eu esqueço que eu tenho que voltar à tela e numa e vir na outra. Menor e maior país do mundo, respectivamente. Então, Vaticano e Rússia, Mônaco e Canadá, Malta e Estados Unidos ou San Marino e Índia? Aqui já teve, ó, um índice de acerto maior, tá vendo? E aí dá pra gente discutir por que que as pessoas marcaram essas outras aqui. Porque mesmo tendo um índice de acerto maior, o que que aconteceu aqui, ó? Tá 50-50, né? 50%, 50%. Aqui, quem subiu no ranking, vamos pro próximo. Dá para fazer verdadeiro ou falso também, tá, gente? João Goulart é o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango. Isso é verdadeiro ou falso? Essa é muito fácil. Professora, não pode falar que é muito fácil se alguém erra. Nossa, é mesmo? Ah lá. Bom, quem não gosta de história, quem não sabe história, né? Aí confunde mesmo. Eu, por exemplo, as datas, gente, me matava de raiva quando perguntava data nas provas. Bom, então agora desceu duas pessoas aqui, que eu não deu tempo de ler, e subiu a Aline e a Manu. Depois da Bíblia, qual que é o livro mais vendido no mundo? Senhor dos Anéis, Dom Quixote, O Pequeno Príncipe ou Um Conto de Duas Cidades? Isso eu fiquei em dúvida. Errei. Dom Quixote. Mas muita gente vai no Pequeno Príncipe mesmo. Acho que é porque é o mais falado, né? Ainda assim, o Djalma ainda está em primeiro. Ó, errou e ainda está em primeiro. Quantas casas decimais tem o número pi? Centenas, milhares, infinitas ou 20? Essa tem que acertar, né? Se você não acertar, eu vou te derrubar da E eu aula. errei, vou te falar que eu errei. Na pressa Na de pressa de a responder resposta primeiro? certa, de colocar primeiro. Agora que eu vi que a certa tá ali do outro lado. E o que você Esse marca, já me Djalma? deu muita dor de cabeça na faculdade, viu? A Silvia passou o Djalma aqui. Questão 8. Atualmente, quantos elementos químicos existem na tabela periódica? Sem nada de química. 88, 98, Ah, 108 ou 118? Cento e 118 elementos, tá? Porque hoje tá tudo natural e artificial hoje, né? Na tabela periódica. Então, tá aí o ranking. Vamos ver aqui. Quais os países que têm a maior e a menor expectativa de vida no mundo? Japão e Serra Leoa, Itália e Chad, Austrália, Afeganistão, Estados Unidos e Angola. Essa aqui, pelo Japão, a gente mata ela, né? Mas, olha aqui, a maior parte das pessoas colocou Estados Unidos. A 10ª questão, o que a palavra legend significa em português? Legenda, conto, história ou lenda? Isso aqui é aqueles falsos cognatos, né? sim. A palavra lembra uma coisa, olha aqui, ó. Isso aqui para o professor de inglês discutir, essa questão aí também é legal. Significa lenda.
11ª, quem compôs o hino da independência? Dom Pedro I, Castro Alves, Manuel Bandeira ou Carlos Gomes? Errei. A história de novo. Eu fico com pressa de colocar a resposta e erro. Djalma tá igual aos meninos. Quem que clica primeiro? Igual eu também. Eu vou correndo na hora que eu vejo. Dom Pedro I. Muita gente acha que é o Manuel Bandeira. Gente competitiva sofre muito nesses jogos. Sim. O antônimo de malograr é conseguir. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Acabando. Quem pintou Guernica, gente? Foi Cézanne, Picasso, Dalí ou Tarsila? Oh. Tarsila. Não, peraí. Pablo Picasso, a maioria marcou Tarsila. Isso aqui, ó. Ana Cláudia tem a maior sequência com 3 respostas corretas. Qual a tradução de Fabiano correu o saco antes de sair? Fabiano coseu seu paletó antes de sair. Fabiano pegou seu paletó antes de sair. Fabiano cortou o saco antes de sair. Fabiano fechou o saco antes de sair. Fabiano pegou o seu paletó antes de sair. Ora, uma pessoa acertou. E aqui no espanhol a gente tem uma confusão maior ainda, né? De palavras parecidas, mas que não tem nada a ver. E a última, quanto tempo a luz do sol demora para chegar à Terra? 8 minutos, 8 segundos, 8 horas ou um dia? Vocês foram rápido, ainda sobrou muito tempo. Não, 8 minutos. Nossa, eu pensei 8 minutos, depois pensei, gente, 8 minutos ou 8 segundos, que a luz é uma das a maior velocidade que tem. Nossa, não é possível, eu errei. É por causa da distância, né? Mas aí aqui, então aí, por exemplo, o professor de física pode discutir aqui a questão de conversão de unidade, de grandeza, enfim, vamos ver como é que vai ficar o pódio desse Kahoot. Ariane em terceiro lugar, acertou 6. Ana Cláudia também acertou 6 e ficou em segundo porque ela foi mais rápida. E em primeiro lugar, ficou Djalma, que acertou 7. E aí aqui vem, ó, a Silvia e a Aline em quarto e quinto. Ok? Aí, gente, eu, como professora, vocês não estão vendo a minha tela aqui, né? Eu tive um aproveitamento de 25%, tá? Dessas perguntas. Né? 11 perguntas o próprio aplicativo considerou como difíceis. Por exemplo, aquela que todo mundo errou, ó, o receptor universal. Então, isso aqui serve para gerar um relatório para você. Aqui, ó, ver relatório completo, para você ver, por exemplo, qual que é o conteúdo que você está precisando de fazer ali, de dar uma atenção maior para os alunos. Então, eu gosto desse aplicativo por conta disso. E ele, igual eu falei do Quizzes, e o Quizlet, ele também tem a possibilidade de você deixar a lista para os meninos, mas como a gente já tem uma plataforma, né, que faz isso para nós, então não tem essa necessidade, não. Agora, para quem trabalha numa escola onde não tem plataforma nenhuma, isso aqui é uma alternativa. Bom, então era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? E, gente, obrigado pela atenção aí, num sábado de manhã, né? A gente tem que agradecer, porque o aprendizado e o conhecimento que a gente teve agora, bom, para mim, como ser professora e mãe de aluno, foi muito rico.
Eu, assim, gostei muito, foi bom ter conhecido, né, a plataforma e foi muito bom. Eu gostei, eu só tenho a agradecer. Então tá bom, bom que eu pude ajudar. Eu também, Glenda, eu gostaria de agradecer por compartilhar esse tempo e esse conhecimento conosco. Eu, por exemplo, não quis falar na hora, né, porque assim, vocês estavam conversando e você apresentando. Eu não conhecia o Kahoot e foi assim, algo que veio muito a somar. Depois eu vou, como você sugeriu, eu vou testar com as meninas aqui em casa, com as minhas filhas, é muito legal. Gostei muito dessa interação que o aplicativo propõe, né? Nos proporciona. Muito legal mesmo. Muito obrigada. Obrigada eu. Glenda, apesar de conhecer, foi significativo, porque a gente não tinha visto ainda as páginas dos professores, né? Que eles programam e a gente usa como aluno. Mas eu acho que as primeiras dicas com relação a aulas online foi sensacional. Parede, luz, a gente nunca teve essa noção antes, então foi muito proveitoso. Então tá bom. Depois tem o tutorialzinho em PDF. Eu posso passar ele para o Djalma, né? E ele passa para vocês, tá? E aquele e-book que eu falei também, que tem as ferramentas lá. A gente tem umas 50 lá, tá? E vai explicando o que que é, como que baixa, se tem aplicativo para celular. E é igual eu falei para vocês, é pegar e mexer mesmo. Mexer e vai travar o celular e vai ter que começar de novo, e é assim que aprende. Pessoal, eu era coordenador da Glenda na outra escola, né, que ela trabalha, quando começou a pandemia. Então, a gente começou a pandemia juntos, né? Foi. E eu a chamei aqui hoje, né, para falar para vocês por isso, né? Porque eu acompanhei desde o começo o quanto a Glenda aprendeu e o quanto ela usa nas aulas dela. Não tem aula igual, né, para a Glenda. A Glenda realmente, sim, eu trouxe alguém que não está falando para vocês de coisas que são teorias que ela não usa. Tudo que ela falou para vocês aí, ela usa, tá? Usa e usa em todas as aulas e tem o trabalho de preparar, de montar. Fica frustrada quando não funciona. Já acompanhei algumas vezes também isso acontecer, tá? Mas eu trouxe alguém para vocês que não está falando de uma teoria, ela está falando de uma prática. O que ela passou para vocês, ela faz mesmo, ela faz acontecer. Então, por isso que eu pedi. E agradecer a Glenda, né, por ter vindo, porque ela está aí no 0800. Eu a convidei para vir aí hoje, né, nesse sábado, falar para vocês, porque eu acredito no trabalho dela. E agradeço demais, viu, Glenda, por ter cedido esse tempo para nós. E eu mando o material depois para o pessoal. Ok, obrigada mesmo, viu, gente? Eu tô naqueles 95% lá do primeiro slide. Aprendi também um pouquinho mais hoje. Muito obrigada, foi muito legal mesmo. Eu admirei muito aquele trabalho que você mostrou para a gente das células, na parte que você mostrou que tem a opção dos alunos darem a pontuação, escrever. Eu acho muito legal essa parte que o aluno ele pode participar da aula, ele tem aquela interação com o professor. Foi muito bonito mesmo. Muito obrigada. Pessoal, no presencial, a aula da Glenda é uma comilança só. Eu já comi vários lanches muito bons na aula de biologia, viu? Ela inventa mexer com comida para tudo. É mesmo. Mas é umas comidinhas saudáveis. Mas eu acho assim, que tendo igual ela falando essas comidas, eu acho que fica um aprendizado para o aluno que ele leva para a vida toda, porque é tão coisa da vivência dele que para ele é muito rico e ele nunca vai esquecer. E eu tenho isso aqui em casa com o meu filho. Ele fez um trabalho sobre uma fruta que até hoje ele te fala ela todinha, todos os benefícios, isso tudo porque ele teve que fazer uma pesquisa para a escola. E tem uns 4 anos, e até hoje sabe falar. Então, eu acho muito rico isso, porque a criança, o adolescente, leva para a vida deles, né? Quando a gente faz alguma coisa nesse sentido, eles costumam não esquecer, né? Eu tenho alunos hoje que foram para a faculdade da área de saúde, e aí eles falavam, nossa, quando você mandou a gente fazer aquele negócio que a gente achou ruim, que a gente xingou, que ficou com preguiça de fazer, hoje eu tô lembrando de tudo porque eu fiz a sua atividade. Então, acho que isso aí é o melhor para a gente, né? O reconhecimento do aluno, no final das contas. Pessoal, bom sábado para todo mundo, bom final de semana, bom descanso. Acompanhem aí
os materiais que a gente vai estar mandando para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima. Obrigada para Muito vocês obrigada. também. Até Tchau. mais. Tchau. Tchau.